Olá, tudo bem? Eu sou a Paula Faria, CEO da Necta, idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility, e hoje, nesse Connecta Talks, estou aqui com Francisco Scroffa, presidente da Enel Brasil. Nessa edição, vamos abordar as iniciativas inovadoras da Enel Brasil com foco no desenvolvimento das cidades brasileiras. A Enel é a linha de negócios globais da Enel, dedicada ao desenvolvimento de produtos inovadores e soluções digitais em setores em que a energia está montando maior potencial de transformação, ou seja, nos segmentos de cidades, residências, indústrias e mobilidade elétrica. A empresa italiana utiliza tecnologias inteligentes, simples e rápidas para ajudar os clientes a descobrirem uma nova forma de utilizar a energia em todo o mundo. Um dado importante, a Enel é o principal competidor no segmento de iluminação pública e responde por cerca de 2,8 milhões de pontos de luz no mercado global. Na distribuição, por exemplo, a empresa adquiriu as distribuidoras Celg e AES Eletropaulo nos últimos anos. E mais recentemente, em maio último, a Enel integrante do consórcio Luz de Angra, venceu o leilão na B3 para gerenciar o parque de iluminação pública da cidade de Angra dos Reis pelos próximos 15 anos. Além disso, tem outros projetos e implantou outras iniciativas, como de eficientização da iluminação e geração de energia solar para a rede de mercados Armazém do Grão em Petrópolis, e um projeto de energia solar que abastecerá todo o Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev no Rio de Janeiro. Esses e outros exemplos, inclusive com destaque para a atuação no contexto da Covid-19, são alguns exemplos de gestão e expansão da Enel no Brasil e que serão abordados nesse Connecta Talks. Bem-vindo, Francisco, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você. Bom, então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Considerando, Francisco, a atuação da Enel no país e envolvendo todas as soluções da companhia, como a empresa está construindo cidades inteligentes quando falamos das linhas de frente, e-City, e-Industries, e-Mobility e e-Home? Muito bem. Paula, se eu tivesse que dar uma ideia do que a Enel faz, falaria que a gente tem três grandes missões. Número um é a gente desenvolve infraestruturas inteligentes, sim? E por que isso? Bueno, porque, como você sabe, as grandes cidades do mundo e do Brasil em particular têm um crescimento muito, muito importante. Então, as grandes infraestruturas precisam ser inteligentes, precisam ser conectadas e precisam ser sustentáveis para poder brindar os serviços que os cidadãos precisam. A gente, em infraestrutura, se enfoca em três grandes áreas. Uma é, como você bem falou, iluminação pública inteligente, onde a gente é o operador número um nesse rubro. A segunda missão que a gente tem para a infraestrutura das cidades é desenvolvendo grandes projetos de fibra óptica. E, em terceiro lugar, o que a gente faz é grandes projetos de transporte público elétrico. Então, esses são o que a gente acredita são os pilares das infraestruturas urbanas inteligentes que depois, conectadas a todas as grandes soluções de inteligência, nuvem, Big Data, dão esses novos serviços para que as cidades sejam mais conectadas, mais inteligentes e consigam dar novos serviços para os cidadãos. As outras coisas que a gente faz é, desenvolver soluções digitais e grandes infraestruturas elétricas para que os clientes consigam novos usos e novas oportunidades para o uso da energia e que sejam eficientes no uso da energia. E o terceiro, e finalmente, uma coisa que estamos trazendo para o Brasil, mas que a gente é líder mundial, é desenvolvemos novos modelos de negócio onde o cliente participa do mercado de energia, seja um consumidor final ou seja uma grande corporação. O cliente já não é mais um sujeito passivo na ponta de linha, sino que está no centro do ecossistema da energia. Gosto muito desse modelo, a gente discute isso também e eu espero que isso chegue logo aqui. Acho importante que o consumidor consiga participar, inclusive ter placa de energia solar, ele conseguir contribuir com a conta, enfim. São questões que depois a gente pode marcar uma outra conversa para explicar, porque eu acho que vale a gente se aprofundar nisso. Mas trazendo aqui o motivo pelo qual a gente está conversando, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as tecnologias e soluções especificamente para cidades, né? E aí falando um pouquinho do que pode transformar a cidade de fato numa cidade inteligente, né? Em como é que vocês estão envolvidos nessa questão específica das cidades inteligentes no Brasil. Ótimo. Então, como falei ao início, o ponto inicial
na estratégia da NX para desenvolver as infraestruturas inteligentes nas cidades é iluminação pública. E uno poderia inicialmente achar que é uma coisa um pouco básica, iluminação pública e depois para conectar isso com cidades inteligentes. Mas o que a gente acredita é que é o ponto inicial, porque você inicia modernizando parte que é lumínico das cidades, mas depois também o que hace é você agrega valor a esse poste de luz. Então, a gente consegue agregar valor incluindo mobilidade elétrica no poste de luz, incluindo segurança, incluindo IoT, incluindo sensorização, incluindo conectividade. Então, o ponto de luz, como a gente fala, é o ponto inicial da inteligência das cidades. E depois isso vai conectado com, como falei antes também, a infraestrutura digital da companhia, devolvendo para a prefeitura e para o cidadão em serviços bem específicos, como pode ser monitoramento de tráfego, reconhecimento facial e todos os serviços inteligentes para que a cidade consiga asignar da maneira mais inteligente possível os recursos para a gestão integral da cidade. Sim, interessante falar sobre esse ponto, Francisco, porque apesar da gente entender como funciona os projetos de iluminação pública e como é que a gente consegue utilizar esses projetos de iluminação pública para transformar as cidades de fato em cidades inteligentes, existe ainda, e é natural que seja assim, né, um processo de gestão de conhecimento que a gente começa entendendo como funciona, erros e acertos dos modelos de PPPs, mas com muita vontade do setor público e privado de evoluir para de fato a gente conseguir construir PPPs que vislumbram já as tecnologias para cidades inteligentes. Mas a gente ainda tem alguns desafios com relação a isso, né? Eu acho que os nossos desafios são tanto com relação à regulamentação, do entendimento de quem consegue avançar com esses projetos, como também do próprio ecossistema de cidades inteligentes do país, que é muito recente, a gente começa a evoluir com isso. Então, sobre esse aspecto, vocês pretendem realmente implementar e conseguir evoluir para PPPs de cidades inteligentes aqui, de realmente conseguir implementar essas tecnologias, que é um avanço da PPP de iluminação pública, que já é um benefício para as pessoas, mas que se a gente conseguisse avançar, seria muito mais importante para a cidade, seria muito mais, a PPP teria muito mais valor para o cidadão, a entrega seria mais efetiva, né? Com certeza, Paula. Iluminação pública é o ponto inicial, mas a gente pretende desenvolver todas e trazer todas as tecnologias para fazer essa base de cidades inteligentes. Falei ao início de iluminação pública e todas as coisas que a gente vai fazer para poner valor sobre esse ativo. Mas também temos já projetos hoje de desenvolvimento de fibra óptica e também de transporte público elétrico. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje em Santiago de Chile a frota maior do mundo de ônibus elétricos, sim? São quase 500 buses que temos lá em Santiago. A gente está trazendo toda essa expertise agora para o Brasil e já temos alguns projetos que estamos desenvolvendo. E você poderia dizer, mas o transporte público elétrico não é um projeto de cidades inteligentes. E na verdade é uma solução complementar, porque transporte público elétrico hoje envolve infraestruturas inteligentes, envolve energia limpa, renovável, envolve plataformas de recarga inteligente, envolve mudança de toda a infraestrutura do recorrido desse transporte público. Então já não é um projeto somente de mudar um ônibus elétrico, mas um projeto de mudar a infraestrutura da cidade toda e fazer que seja uma estrutura mais conectada. Então, se você une os conceitos de iluminação pública, fibra óptica, transporte público inteligente, você já está mudando muita dessa infraestrutura para que seja mais inteligente e mais conectada. Sim, com certeza. A integração de tudo isso e dos decisores, com certeza, é o desafio, né? Para a gente conseguir chegar lá. Mas, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de ouvir um pouquinho qual foi o papel da empresa e do setor nessa construção e no contexto da pandemia da Covid-19. Que soluções vocês implantaram nesse sentido? Porque a gente estava falando um pouco das tecnologias e soluções para a cidade, e aí eu queria trazer agora aqui qual foi o papel de vocês para esse momento tão singular que a gente está vivendo no mundo.
Ótimo, obrigado. Bueno, posso dar um exemplo muito fresco e relevante para esse momento de pandemia. A gente, há mais ou menos 2 meses e meio, desenvolveu em Itália uma solução de City Analytics, onde a gente consegue monitorar os fluxos de pessoas entre cidades, prefeituras, entre estados e macro-regiões. E a gente trouxe essa solução para aqui, para o Brasil. E lançamos no dia 26 de maio. Então, já está disponível a solução que contempla e cobre o Brasil todo, mais de 1.800 cidades, todas as prefeituras, e onde você consegue avaliar como é esse momento de fluxo de pessoas pré-pandemia e pós-pandemia, com um monitoramento diário. Até as 12 horas de cada dia a gente atualiza essa informação e é disponível para todo mundo, todos os cidadãos. Somente você tem que entrar no site, que é www.nlx.com/br, e você pode entrar e ver como são os movimentos de pessoas de maneira diária, que quantidade, como são as entradas nas cidades, as saídas das cidades. E então, isso é muito importante porque as prefeituras, as grandes cidades conseguem avaliar em função desses movimentos como assignar recursos. Se você sabe que tem um fluxo, um foco de contágio na determinada região e você vê que aí tem muito fluxo de pessoas de maneira diária, você consegue assignar mais controles nessa área. Então, é uma ferramenta que a gente pôs à disposição de graça durante o período de pandemia para que seja de valor para os cidadãos, mas também para as administrações públicas. Muito bom. Importante saber que a pandemia trouxe mais força para essa contribuição entre público e privado, né? As empresas foram bem rápidas na resposta e é bem importante essa contribuição. Sim, e uma coisa para complementar. Nessa ferramenta de City Analytics, o que é importante é que aí conseguimos conectar os conceitos que eu falava antes, que eram mais relacionados com ativos, com hardware nas ruas, com a parte mais de soluções digitais e inteligência. Então, aí conseguimos fazer uma visão integral de como são as soluções de cidades inteligentes. Não é somente hardware, nem é somente digital, é um conceito integral. Sim. Mudando aqui um pouco de assunto, Francisco, eu queria ouvir de você um detalhamento assim, do plano de investimento da Enel-X no Brasil e qual a importância desse mercado para os negócios da empresa, né? O que o mercado brasileiro representa para a Enel-X atualmente? Ótimo, obrigado. Se eu tivesse que dizer quais são os dois focos de investimento que a Enel-X vai ter no mercado brasileiro, estão muito relacionados com as cidades inteligentes. Número 1 é a iluminação pública. ¿Sí? Você sabe que nos próximos 2 anos vamos a ter licitações por 2 milhões de pontos-luz, ¿sí? Nos formatos de estruturações de PPP. Então, a gente vai ser um player relevante nesse mercado, como já é, e vamos a trazer essa liderança que temos ao nível global para o Brasil. Tá? São projetos de 15, 20 anos, então você precisa fazer um investimento muito forte ao início, e essa é uma área onde a gente vai pôr muito, muito foco. E a segunda área, onde a gente acha que temos uma oportunidade muito grande, seja por o desejo de todas as administrações públicas, mas também da sociedade toda, é transporte público elétrico. O mercado é grande, mas também esse desejo de mudança e as condições gerais macroeconômicas são fortes para fazer esses investimentos de largo prazo também. Então, essas são as duas áreas que eu acho que vão ser de foco para a gente e onde a gente é também líder global. Tá? Então, isso eu acho que não é somente o investimento, Paula, o que vamos a trazer. É também essa expertise, essas best practices que a gente tem em outras áreas que vamos a trazer para o Brasil, que eu acho que vão ser de muito valor. Sim, e aí, enfim, só para a gente finalizar aqui, bom saber, né, que vocês têm essa visão aqui de investimento no nosso país, mas eu gostaria de saber se mudaram as perspectivas da companhia para a atuação, os planos de vocês mudaram por conta do cenário aí da pandemia. Vocês mudaram os planos de investimento? Teve alguma alteração importante nesse plano? Vocês conseguiram manter o que vocês tinham previsto antes do que a gente está vivendo?
excelente pergunta. A gente, quando entra no mercado, estou falando da NX em particular, mas de Enel em geral, avaliamos os mercados a largo prazo. Então, obviamente que a gente avalia a situação como está agora e qual é a maneira mais inteligente de fazer os investimentos. Mas o mercado brasileiro, para a gente, é importante a largo prazo, não somente mudamos os planos por causa da pandemia. Pode ser que aceleremos alguns planos. O caso de City Analytics é um caso muito bom para mostrar que a gente não tinha planejado lançar no curto prazo uma ferramenta desse estilo e aceleramos e lançamos justamente porque encontramos em uma crise uma oportunidade para mostrar uma ferramenta que achamos de valor para a sociedade. Muito bom, Francisco. É importante a gente conhecer melhor a atuação de vocês. Certamente a gente vai ter muitas conversas, né? A gente, dentro do Conecta Smart Cities, vamos discutir bastante a questão das PPPs com diversos atores, para que a gente consiga evoluir para esse cenário que a gente comentou aqui, que é o cenário de PPPs bem estruturadas e que caminhem para cidades inteligentes. Quero te agradecer a sua participação e a gente se vê em breve aí para você contar a história que a gente estava falando no início, que você mencionou no início da energia, o cidadão aí como decisor do consumo. Sim, sou eu que agradeço, número 1, e número 2, encantado de falar dos outros temas. Tenho muitos temas relacionados com Smart Cities, eficiência energética na administração pública e podemos falar outro dia mais de mobilidade elétrica e vehicle to grid, que eu acho muito interessante. Sim, com relação à mobilidade elétrica que você citou dos ônibus elétricos, a gente tem trilhas específicas relacionadas a esse tema e a gente entende, a gente traz a discussão com essa visão holística, né, com essa visão integrada. A mobilidade urbana, dentro do contexto de cidades inteligentes, precisa ser discutida de forma que você consiga atender a população, o cidadão, a oferta de menor custo, mais prática, a menos poluente. Então, olhar para a questão da qualidade de vida, para a questão do meio ambiente, para a questão do deslocamento, custo, etc., para a gente é uma prioridade e com certeza estaremos juntos em muitas outras discussões. Obrigada, Francisco. Obrigado a você.